Ei pessoal, como combinamos ontem, hoje é hipotireoidismo parte 2. Ontem nós conversamos como é que é complexa, singular e individual a função da tireoide. E um monte de coisa que acontece no nosso corpo e que atrapalha essa função sem estar relacionado necessariamente a uma doença. Hoje eu queria falar de uma doença que às vezes acomete a tireoide e depois disso ela pode acabar ficando preguiçosa, ou seja, surgindo esse hipotireoidismo. É a doença autoimune, também conhecida como tireoidite de Hashimoto. O que é isso, gente? É quando eu produzo uma inflamação e crio uma imunidade contra a minha própria glândula tireoide. Essa inflamação autoimune vai destruir a minha função tiroidiana. Às vezes naquele primeiro momento ela pode tanto ter hiperfunção ou hipo, mas na maioria das vezes no futuro ela vai ficar preguiçosa e vai acabar tendo hipotireoidismo. Mas na verdade hoje o nosso papo vai girar todo em torno de: Sibeli, como é que eu sei que eu tô com uma tireoide preguiçosa? O que eu posso apresentar como sintoma? Gente, aquele hormônio que eu contei para vocês, que é a tirosina, que acaba perdendo o iodo e virando a triiodotironina, que é o T3, ele é simplesmente responsável por gerar energia em toda e qualquer célula do corpo. Então vocês imaginam como é que é uma magnânima apresentação clínica quando esse hormônio falta. Eu vou falar aqui alguns sintomas, às vezes eu poderia falar 3 horas de sintoma de baixa produção do hormônio tiroidiano. Vamos começar por falta de foco, por falta de concentração, por depressão matinal, por eu tento ler um livro e não estou mais guardando na minha mente, eu estou tentando me concentrar em algo e não consigo, até mesmo em aspectos mais externos, cabelo fino e quebradiço, unha que lasca e quebra com facilidade, pele muito seca, intolerância ao frio, todo mundo está sentindo frio, mas você sempre está sentindo mais frio, dor nas pernas, intestino preso, incapacidade de ovular todo mês e por isso dificuldade de engravidar, às vezes até tem uma ovulação, mas incapacidade de manter a gestação, então aborto de repetição, o homem uma incapacidade de produzir espermatozoide, essa deficiência de espermatogênese. Gente, é muita coisa, não é? Eu não tô falando que quem tem um hipotireoidismo tem que apresentar tudo, né? Porque aí eu vou falar pra vocês, a coisa tá realmente feia. Mas um desses sintomas geralmente a gente apresenta ou alguns. Bom, a gente sabe que a gente dosa no sangue, né, esses hormônios tiroidianos, e uma das coisas mais comuns que acontece aqui no consultório é: Sibeli, eu dosei meus exames de sangue e estavam mais ou menos dentro do normal. Nós vamos fazer um vídeo semana que vem, eu prometo, mais um meio-dia sem minhas palavras, falando de o que é realmente valor normal dentro do exame de sangue. Porque eu sei que vocês hoje não tem muita noção de como é que isso funciona, mas nós vamos aprender. Mas aí tá um dos grandes vieses no diagnóstico de tireoide preguiçosa. O sangue não nos conta toda a verdade sobre dosagens hormonais e nós vamos conversar mais sobre isso. E eu quero ensinar para vocês uma forma de diagnosticar uma tireoide preguiçosa mesmo na sua casa. Então vamos lá? Como eu falei que o hormônio tiroidiano é responsável por gerar energia na célula, ele é responsável por nos manter numa temperatura ideal. Então pela manhã, ao acordar, sem antes ter feito nenhuma atividade, nós vamos medir a nossa temperatura axilar e vamos analisar. Essa temperatura tem que ser pelo menos 36,3 ou mais. Menos do que 36,3 quer dizer que eu estou hipotérmica, que eu não estou gerando energia suficiente para manter uma temperatura adequada. É um dos grandes sinais de que minha tireoide não está funcionando. Limitações para esse método: eu não posso ter dormido no ar-condicionado, e se eu dormir no ar-condicionado, é bom que eu o desligue, espere aí alguns minutos até minha temperatura igualar a do ambiente para eu poder medir. Segunda limitação: nós mulheres durante a ovulação e a menstruação, a nossa temperatura sobe um pouco, então ela vai atrapalhar esse cálculo. Então o ideal para nós mulheres medirmos essa temperatura para ver a assertividade do funcionamento da tireoide é na primeira semana depois que menstruou. Menstruou, logo que der uma semana, ali você não tá nem ovulando e nem menstruada mais, você pode medir essa temperatura. Deu menos do que 36,3?
tem que ser investigada e investigada bem profundamente, porque as respostas podem estar por aí. Bom, gente, espero ter esgotado esse assunto hipotireoidismo. Semana que vem nós temos mais meio-dia sem meias palavras. Um grande beijo e até a próxima.